Porra, finalmente estamos de volta. E aí, Luca, como você tá, mano? Tá tranquilo? Porra, depois do hiato enorme desse podcast de gigantes, o Porra, quê? finalmente de volta, mano. 7 meses. Porra, quase mais 7 meses, cara. Porra, eu queria ficar todo esse tempo afastado de algum lugar, cara. Eu queria ficar 7 meses em casa porque, sei lá, os professores entraram de greve, ou o meu trabalho faliu, ou alguma coisa aconteceu. Mas, sei lá, acho que a grana ia uma hora acabar e eu tenho que voltar pra algum lugar. Mas, Exatamente. cara, foi muito tempo fora. Muito tempo fora. Muito tempo. Muito tempo Saudades, fora. saudades. Saudade. Mas agora a gente tá de volta e acho que dessa vez é pra ficar, né? Vou falar mais uma vez, depois de meses que esse podcast é pra ficar. E eu queria voltar perguntando pra você. Você já teve expectativa sobre formatura, cara? Você se formou na quarta série? Você teve aquela formatura na oitava série? Como foi? Você teve essas paradas? Cara, eu tive a melhor formatura da vida no pré. Eu estudava num desses colégiozinhos aí particulares, bem... Sabe esses colégios particulares de bairro? Você... Que as crianças se reuniam e tudo mais. A gente formou um grupinho de formatura. Aí todo mundo foi com aquela bata azul, os meninos com a bata azul, as meninas com a bata vermelha. Eu tinha 6 ou 7 anos, né? E aí eu, porra, super empolgado, conversando com meus amiguinhos, vamos subir, vamos pegar o canudo e tudo mais. Aí eu tava assim, mirado pra escada, assim, pra subir no púlpito lá pra falar e tudo mais. Certo. Com 5, 6 anos de idade. Novinho, novinho. É o quê? Primeira, segunda série? Não, é prézinho. Prezinho pra Sabe, escola. prézinho? E aí eu subi assim, cara. Eu tava com uma bata enorme, assim, que parecia um saião. Eu levei um tombo subindo da escada, mano. Puta, tropeçou na saia. Nossa senhora, cara. Os pais todos riram, tá ligado? Imagina uma criança com vergonha, mano. Caraca. E aí, mas aí o que você fez depois? Você levantou? Pô, eu levantei e comecei a chorar, mano. Corri pra minha mãe, né? Porra, mano, isso sempre acontece, você corre pra mesma pessoa, né, mano? É inacreditável. Sempre, sempre. É o guardião, mano. Tá, mas e aí, depois do prézinho? Você não teve a formatura da quarta série? Não teve? Não teve nada assim na escola que você Ah, estudava? cara, formatura da quarta série? Não, você teve? Eu tive, eu não lembro do pré se eu tive ou não. Eu também não perguntei pra minha mãe antes de gravar, mas eu tive a formatura da quarta série. Eu estudava numa escola mó fulenta, mano. Mó fulenta. Eles prometiam reforma e eles soldavam os ferros da escola durante o ano inteiro. E aquela porra ficava enferrujada, dando problema, dando tétano, soltando ferrugem o ano inteiro. E aí chegava no final do ano, eles queriam arrecadar dinheiro pra reformar a escola pro ano que vem, sendo que ano que vem eu nem ia estudar nela. Mas aí eles conseguiram dar um jeito de levar a gente pra se formar em uma outra escola top que tinha próximo da nossa. Aí imagina, os moleques lá pé de barro, saindo de uma escola fodida da primeira a quarta série e se formar no objetivo que tinha. Porra, foi muito top. A gente se formou numa quadra de basquete gigante, com palco, com bancada, Caraca. com iluminação. Foi High School muito Musical o foda. bagulho agora. É estilo High School Musical, mano. Porra, se eu tivesse assistido High School Musical naquela época, era muito foda. Só faltou todo mundo dançar com bola de basquete de um lado pro outro, o gordinho com a cadeira de roda passar O Zac assim. Efron lá. Porra, foi muito E foda. viagens pro Hop Harry, pro Wet n Wild, você teve? Nessa época não, cara. Mas uma expectativa que eu tinha muito era de ter uma formatura. Não, antes da formatura, de estudar. E eu cresci pensando que a faculdade ia ser estilo filme. Eu ia ter armário, ou ia morar na faculdade, e a minha vida ia viver em volta da faculdade. Cara, eu acho que todo mundo, né, cara? Cara, Sonho de vida. que a realidade americana é desgraçada. Fode a vida da gente, cara. De verdade. Pois é, sonhos destruídos. Sonho destruído, cara. A expectativa da faculdade era essa, era lá em cima. Porra, era American Pie todo dia. Toda semana era um projeto X diferente. A gente nunca esperaria ter extenso aqui a faculdade hoje, né, cara? Ah, cara, se eu me visse hoje do jeito que eu tô, acho que eu ia chorar e ia largar a vida, cara. Eu ia ver eu aqui andando de carrinho velho, todo batido, olhando e falar, caralho, maluco, você tá chateado de estar indo trabalhar todo dia. Desiste, volta a andar de bike, vai se quebrar, vai se machucar descendo a escada, vai rasgar o saco enquanto você desce a escada de bike pra impressionar as menininhas, que é bem melhor. Pois é. Mano, formatura. Uma parada que eu pensei que eu ia precisar passar desde pequeno, eu via isso acontecendo, era uma realidade que eu sempre via. Era a galera vendendo coisas em farol, juntando dinheiro, vendendo balinha, pedindo dinheiro pra formatura de faculdade. Trotes, né? O famoso trote, o pessoal pedindo dinheiro pra fazer vaquinha pra formatura de faculdade. Cara, tem um cara aqui próximo de casa. Quem é da região se liga. Quem é da região já vai saber quem é. Se não tem, se você não é dessa região também você vai se ligar nessa parada. Tem um cara que toda vez no mesmo lugar, ele vem pedir dinheiro falando que ele vai se formar pra faculdade. Ele tá juntando dinheiro e ele vem entregar uma
revistinha e vem pedir R$5. Cara, ele tem deve... 18 anos há 15 anos, né, Ele tem 18... Não, ele tem 18 anos há 30 anos, cara. Eu tenho 20, mas eu vejo ele desde pequeno no mesmo lugar, fazendo o mesmo serviço. Ele te entrega uma revista, e aí na hora que você vai pegar a revista, ele segura a revista da sua mão, não deixa você pegar e começa a encher seu saco pedindo dinheiro, falando que é pra formatura da faculdade dele. Mano, que DP é essa que você pegou? Pelo amor de Deus, mano. Abandona a faculdade, cara. Sai fora, desiste dessa porra. Pô, ele é o Zac Efron da baixa renda, cara. Respeita. Que isso, cara. Não dá certo não. Eu já me liguei e eu ensino todo mundo que vai passar por ele. Falou, desvia, não pega da mão dele não. Não pega da mão dele não, que é tudo caô. Ele tá ali só de palhaçada. Ele tá ali só pra encher o saco. Vamos nessa. Eu sou Alexander Souza. Eu sou Luca Vieira. E esse é o Koala Cash, porra. Vamos nessa. Bem-vindo ao Koala Cast. Koala Cast. Koala Cast. Koala Cast. Bem-vindo ao Koala Cast. No cast de hoje, a gente vai trocar ideia. O que a gente anda assistindo, o que você anda consumindo, o que você recomenda, o que você tá fazendo aí. Porque, ó, esse programa, ele é feito pra você escutar no ônibus, quando você estiver ali, de bobeira. Mano, você acordou, fala assim, porra, vou ficar 1h30 no busão. Que saco, eu não quero trocar ideia com ninguém. O que eu faço? Coloco o fone de ouvido, tô play no Koala Cast e segue a viagem. Pois é. Concordo com você, Didi. Mas aí o busão quebra. Puto, o busão quebrou. Você desceu do busão, pegou o outro busão e aí vai mais 1 hora. O que você faz? Ou você repete um Koala Cast antigo, ou você segue as nossas recomendações e escuta outros programas. Por exemplo... Eu diria mais. O que você diria? Ouvir outros programas. Você tem que ser discípulo do Koala Cast. Ô, louco, você tem que ouvir vários programas? Fazer maratona? Maratona. Nós já temos o quê? 4 programas, Didi? Cara, o cara vai fazer maratona de, 5 horas? Não dá nem isso de programa. Ah, cara, se o ônibus quebrar, eu tenho certeza que dá. Se o ônibus quebrar, bem provável que dá. Ainda mais você morar em cidade grande. Ixi! Já vai umas 6 horas aí de atraso. Já, oxe, fácil. Vai ficar triste? Vai brigar com a tua mulher quando chegar em casa? Vai nada. Ouve o Koala Cast. Ouve o Koala Cast que resolve todos os problemas. Você fala assim, amor, ela vai vir gritando com você dá risada, fala, vem cá, escuta esse negócio aqui, pega meu fone, senta aqui do meu lado. Vamos dar risada escutando um papo bacana. Eu acho, Didi, que o Koala Cast vai ser a solução dos casamentos, cara. Ô, louco, eu pensei que a solução do casamento ia ser um outro podcast, mas vamos nessa, vamos seguir esse rumo. O Koala Cast vai ser a solução dos casamentos. É isso aí, cara, é isso aí. Ó, se ele não for a solução dos casamentos, ele vai ser um bom motivo pra você terminar e não ficar decepcionado, não ficar na bad. Você vai ficar pra baixo durante algumas horas e depois você vai voltar e vai falar assim, não, tá tudo bem, eu vou escutar com a Koala Cast, vai ficar tudo tranquilo. Exatamente. Você não tem sua mulher, mas você tem aqui essas 2 pessoas magníficas. A vida segue por aí. Ó, nesse ritmo de coisas que ajudam a melhorar a vida, eu tô escutando um bem legal, muito legal. Eu cheguei, Luca, agora ele vai desligar. Eu não vou desligar. Nesse ritmo de podcast muito bom que você recomenda e ele é nota... Eu não vou falar nota 10 porque nota 10 é o nosso, né? Eu não preciso nem explicar. Ele se chama Se Eu Fosse Você. Você conhece, Lu? Eu não conheço, cara. Do que ele se trata? O Se Eu Fosse Você é um podcast feito pra solucionar problemas. Vai querer que todo pastor? Não. Só um minutinho, Luca, de novo. Não quero pastel. Vai ter comida. Tá bom. Essa gravação tá engraçada, hein, mano? Vai ser osso, mas daqui a pouco melhora. Demorou. Ó, o Se Eu Fosse Você é um podcast da família Não Salvo, do Não Ovo, do Cid. Conhece o Cid do Não Ovo? O Cid todo mundo tem que conhecer. Todo mundo dessa internet tem que conhecer. Todo mundo dessa e de qualquer outra internet deveria conhecer. Se você tem mais de 13 anos e já acessou o Facebook, você deve saber quem é o Não Salvo. Você deve saber quem é o Não Ovo. Não necessariamente deve saber, mas o Não Salvo, algum momento, por você já passou o Não Salvo. Já passou aquele Jesus com mouse no peito. Não tem jeito, né, cara? Não tem jeito. O Se Eu Fosse Você, a proposta do podcast, ele é bem recente. Ele foi lançado, ele tá no episódio número 5. A proposta dele é resolver o seu problema. O que é o seguinte, um ouvinte manda uma cartinha com um problema em aberto, seja um problema de relacionamento, seja um problema de uma namorada que curte mais brincar com um travesseiro no formato de ser humano do que brincar com ele, se é que você me entende o que eu tô falando de brincar. Levei um susto, eu achei que você ia falar travesti. Não. A mina prefere brincar
com um travesseiro no formato de ser humano do que brincar com o cara, se é que você me entende. E aí ele manda essa cartinha pro pessoal da bancada do Se Eu Fosse Você, pra eles ajudarem o menino, que tá com problema com a namorada, que curte travesseiro no formato de ser humano do que curte o cara. E aí a galera toda resolve o problema da forma mais humorística que a bancada do Não Salvo, da galera do Se Eu Fosse Você, consegue resolver. É um podcast bem divertido, recomendo. Ele tá no início aí da carreira, então ele tá mudando bastante o formato dele. Tem uns episódios meio estranhos. A edição tá muito boa. A edição prioridade tá muito legal. A gente que edita podcast, a gente escuta ele de um jeito diferente. Presta atenção na edição e tudo mais. E, bom, eu recomendo pra vocês qualquer episódio do Se Eu Fosse Você, do Não Salvo. E você, o host é o Cid ou Didi? Então, o host é rotativo. De princípio, o host é o Cid. Mas aí tem um esquema de rotatividade de bancada. Então, não tem host fixo. Tá. Bacana, legal, vou ouvir, cara. O que você me recomenda aí? Fala um pouco sobre esse podcast de terror aí que eu não consigo ouvir, cara. Então, cara, não seria um podcast, seria um episódio de um podcast. Não sei se você já conheceu o Literário Cast. Literário Cast, por nome não. Quem apresenta? Puta, aí você me pegou, eu não lembro o nome do host. Mas é um programa como você já deve presumir, né? É um programa que fala de literatura. A cada tema, eles incluem, por exemplo, eles vão falar de biografia de terror, que é justamente o que eu tô querendo chegar, né? E dentro da literatura, eles contam várias histórias deles e tudo mais. E eles colocam um clima no podcast, como se fosse um conto mesmo, né? E tem um cast em exclusivo deles que eu queria recomendar, que é o Literário Cast 54, Histórias Reais de Terror, que é justamente esse formato que eu tô falando. Eles falam de literatura até certo ponto, mas depois eles descamam pra história de terror e você se sente super imerso nessa história e tudo mais. Eu acho legal pra caralho. É uma coisa diferente, assim, é uma forma diferente de consumir podcast. Eu acho que vocês deviam consumir, cara. Repete o episódio, por favor, o número dele? 54, Literário Cast 54, Histórias Reais de Terror. Certo, eu já tô com ele aqui. Rafael Franças, Ana Schermack. Ana Schermack. Boa. E Marcos Dorian Sá. Exatamente. Certo, eu já tô com eles aqui. Vai pra minha lista, link no post pra quem quiser ouvir, e eu vou ouvir também pra ver se é bom. Vamos ver se é tudo isso. Eu gostei da proposta. O Rafael tá praticamente em todos, hein? Pelo jeito ele é o host. Na verdade, ele seria o host, mas tem programas que ele não é o host. Você sabe desses podcasts que parece que não tem um host definido, né? É um podcast mais... Não tem ninguém representando, né? Todo mundo compartilhando da mesma ideia. Exatamente. Assim funciona bem melhor, cara. Eu também acho, cara. Porque as pessoas se envolvem muito mais, né, cara? Sim, tanto que se qualquer um de vocês aí, quem tiver participando, quiser liderar, gravar um episódio sem a minha pessoa, tudo bem, domina aí, vamos nessa, a vida segue. O Alacast tá na mão de quem quiser fazer. Caraca, é tipo comunismo. Ah, cara, sem rótulos. Sem rótulos. Bom, a minha próxima recomendação eu faço uma parada toda vez que eu escuto podcast, seja no fim ou no começo dele. Além do meu agregador de podcast, eu escuto, assim que eu dou play no podcast, eu tiro um print dele. Ocupa um pouco de espaço, dá um pouco de saco pra quem não é muito organizado, mas se você tem uma pegada bacana e consegue... Cara, se você é organizado, você vai se virar. Você consegue dar um jeito. Um outro podcast que eu quero recomendar aqui pra vocês, já é um pouco conhecido na podosfera, mas pra quem não conhece, vai conhecer agora. É um podcast chamado Se Eu Fosse Você. Oh, desculpa. Caralho, eu voltei pra ele. Bota o somzinho da vitrola, tá ligado? Caraca, chapei. Eu entrei em looping agora. O nome do podcast é Baseado em Fatos Surreais. Caraca, eu chapei agora. O que é esse? O que seria esse Baseado em Fatos Surreais, Didi? Cara, Baseado em Fatos Surreais seria um podcast de mulheres, de princípio, contando histórias de outras pessoas, seja mulher ou seja homem, seja pessoas que gostam de contar histórias, seja homem ou seja mulher, tanto faz, não importa. O que importa é quem narra e a história. A história normalmente é enviada por ouvinte ou é transcrição de alguma palestra, de alguma peça de teatro que elas participam, assistem ou alguém manda pra elas, e aí elas transformam isso em um podcast de conto. Normalmente puxa pro lado um pouco erótico, mas é muito legal a pegada. Eu vou dar um exemplo de um podcast que eu escutei necessariamente hoje, tá? O dia dessa gravação. O nome do podcast é O Caso da Varinha que Não Tinha Magia. Eu tô exatamente nesse podcast agora, lendo
entre aspas, sinopse dele. Sim. Mas manda aí. Ele é o episódio 14, eu escutei hoje, e o que acontece é o seguinte, elas contam a história, não necessariamente delas, mas elas que narram a história de uma situação que aconteceu com uma das garotas que tá participando, que houve um encontro e ela tava num casamento e o casamento não tava dando muito certo e ela terminou o casamento e tava numa fase de não ter relação sexual, e aí ela começou a desenvolver, falando o que tava acontecendo na vida dela, e aí ela encontrou um cara que ela achava que o cara ia ser maravilhoso no ato lá, ia dar pancada, ia deixar ela de cadeira de roda, que nem o Latrell fez com a menina lá, As Branquelas, e não foi bem o que aconteceu. Bom, o resto fica pra quem ouve, né? Fica pra quem escuta. Pô, eu achei... Fala, pode mandar. Mas é muito legal a proposta. Eu gosto de podcast que conta histórias em si. Storytelling, cara, é fantástico. Você vai pra outro mundo sempre. Já recomendando outro dentro dessas recomendações. Porra, Caixa de Histórias lá do pessoal do B9. Projeto Humanos do pessoal do B9 também. Puta que pariu, mano. Só podcast fantástico, cara. Porra, o pessoal manda muito bem contar história. Mas enfim, eu sou apaixonado por podcast de história. Esse baseado em fatos reais, cara, eu tô achando interessante porque ele é muito maduro, né, cara? Sim, ele é muito maduro. Essa é a melhor parte dele, cara. Eles tocam no assunto sem mimimi, sem frescura, sem palhaçada. Não tem estereótipo, não tem, mas eu não posso falar do meu pau, eu não posso falar da minha buceta. Mano, a mina, nesse podcast mesmo, nesse caso da varinha que não tinha magia, ela fala assim que ela se depilou, ela comprou uma lingerie, ela falou, mano, eu fiquei com a tcheca lisinha pro maluco. E eu brochei porque o cara tinha um pau pequeno. Mano, ela falou de um jeito que eu falei, mano, essa é a melhor. A melhor parte. A melhor parte de você crescer, cara. Você poder escutar qualquer tipo de assunto livre, sem a pessoa fazer mimimi, sem. Que nem, eu gosto das meninas do Mamilos. Mas do jeito que elas falam, fica, muito mimimi. Mano, vai se ferrar, sem maldade. Eu curto pra caramba a Ju, a Cris, beijo pras duas, beijo pra todo mundo, beijo pras mamiletes, mamileiros que fazem um podcast. Mas, mano, vocês são muito cheios de caô, pelo amor de Deus. Sem mimimi, pelo amor de Deus, mano. As mamiletes seriam as meninas do programa? Sim, seriam as meninas que fazem o Mamilos. Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Voltamos pro baseado em fatos reais. Quem faz o baseado em fatos reais é a Shelly e uma outra menina. Eu tô ligado agora quem tá editando ele. Parabéns pra edição do Gui de la Coleta. Ele tá mandando muito bem, parabéns aí, mano. A Shelly que faz a narração com a participação de umas outras meninas. Recentemente elas tiveram uma gravação ao vivo. Eu queria ter ido, mas eu não consegui. Mas eu participei pelo Facebook e tudo mais. Um abraço pra todo mundo que faz esse podcast maravilhoso, que tá ficando simplesmente foda. Ouvinte, se você não conhece, vai lá ouvir, baseado em fatos surreais. Pega qualquer episódio, cara. Eu também recomendo o episódio do namoro do busão, que é a menina conheceu um cara no busão, queria trocar ideia e no fim... O penúltimo, né? Eu já não lembro, cara, mas é nessa linha, cara, é nessa linha. Nossa, é um podcast maravilhoso, cara, de se ouvir. Legal, fiquei curioso, cara, O mais legal é que a gente não conhece muito esse tipo de história em podcast. A gente costuma ouvir muito podcast de cultura pop, de coisa nerd, de seriado e tudo mais. Não deixa de ser muito legal, né, cara? Mas a maturidade de falar desse tipo de tema, cara, eu acho muito legal. Não, é que nem... Sim, eu concordo contigo, mas é que nem aquele esquema de desmistificar escutando outro tipo de podcast que, sei lá, porra, você já ouviu o CBN, cara? Peraí, Didi. Didi. O que foi? Didi. Porra, aconteceu aí? A minha mina tem uma prateleirinha em cima da cama, tá ligado? Certo. Aí ela chegou com coca, aí ela colocou a coca em cima da prateleira, e a prateleira fica em cima da minha cabeça, mano. Aí eu fui estender minha mão pra pegar, e eu peguei uma loção de perfume. Bebeu. Ao invés da coca. Bebeu? Não. Porra! Mas na hora que eu vi que tava na minha boca, eu não bebi. Enfim, segue. Você não bebeu não, né, cara? Tá bem? Não, eu tô suave. Acho que eu vou morrer daqui uns 2 dias, mas eu tô suave. Beleza, então. Tá tranquilo. Dá tempo de editar, gravar e você ouvir. Exatamente. Depois disso segue a vida. Um outro também, Luca, pra você ouvir, mano. O caso do homenagem no casamento. Porra, esse foi o podcast que chamou minha atenção por eles. O caso do homenagem no casamento? Isso, se eu não me engano, é o terceiro podcast delas. É o terceiro. É, o terceiro. Mano, escuta esse podcast, entra nessa vibe.
para tudo que você estiver fazendo e escuta isso pra você ouvir. Depois, não agora, né? Pelo amor de Deus, agora você tá gravando, mas, porra, é muito bom esse. Da hora, da hora. Eu tô lendo aqui a sinopse, achei muito interessante, tá na minha lista também, cara. Certo. Vou até baixar aqui já, né? Inclusive, Didi, eu queria te perguntar uma coisa aqui. Eu tô um pouco insatisfeito com o meu aplicativo que eu ando usando pra ouvir podcast, que é o famoso Beyond Pod, aqui nos Estados Unidos. Você recomenda algum aí? Algum aplicativo que você tá usando? Alguma coisa? Olha, eu era ouvinte da pior forma possível. Eu dava page view pra todos os podcasts que eu escutava. E Eu também, agora, cara, também. A gente tá junto, mano. agora eu tô usando 2 aplicativos. O primeiro é pra escutar o Jovem Nerd. Eu escuto o Jovem Nerd pelo próprio aplicativo deles. Funciona bem. Não, cara, eu gostei do aplicativo deles, cara. Eu usei por 2 semanas, eu fiz o teste e tudo mais. Eu só não gostei muito porque, na parte do Nerd News lá, porque eles têm o reprodutor de áudio, né? Que Sim. é a parte do podcast. E a parte do Nerd News, que eles não... Eu acho que eles não dedicaram nenhum trabalho, sabe? Essa parte do Nerd News e tudo mais ficou meio esquisito. Você não achou? Então, eu não vejo o conteúdo do site deles pelo aplicativo, mas ficou estranho. Mas a pior parte pra mim, cara, é a experiência de ver vídeos do canal deles. Eles criaram um link e aí quando você clica, você vai pro YouTube em vez de ver direto do aplicativo. Exatamente, Porra. isso é horrível isso. Cara, porra, o desenvolvedor aí, a galera lá que desenvolveu, a galera de Curitiba que desenvolveu o aplicativo dele, se estiver escutando isso, pelo amor de Deus, mano, arruma isso. Ninguém gosta dessa Coloca um experiência. playerzinho no aplicativo, pelo Cara, amor de Deus. dá né? um jeito de colocar um play, cara. Dá um jeito. Eles colocam play de trailer, mas não colocam play dos próprios vídeos dele, cara. Nem que seja embed do YouTube, vocês dão um jeito, pelo amor de Deus. Vocês são desenvolvedor, mano. Exatamente. Tô com o Didi, gente. E olha que o Porra. Didi é desenvolvedor, hein? Tô quase nessa de ser desenvolvedor. Voltando para recomendação de aplicativo, eu uso 2, como eu disse anteriormente. Eu uso o do Jovem Nerd para escutar o podcast deles. Funciona bem para mim, eu gosto da experiência, tanto das imagens. Eu não senti a falta das imagens, cara, até eles começarem a falar. Vá lá no aplicativo e vê a imagem. Cara, eu fiquei com um negócio, falei, porra, eu tenho que ver. É verdade. E sabe uma coisa que eu achei muito interessante no aplicativo dele, Didi? O quê? Tem um esquema de pular os e-mails. Porra, eu achei isso sensacional. Mas eu já tinha visto outro aplicativo que faz isso. Sério? Qual? Sério. O do bonequinho azul, calma aí, eu tenho que lembrar o nome. WeCast Podcast. WeCast Podcast, eu ouvi falar desse aplicativo, mas o que ele tem de diferente, assim? Ele mostra a imagem, como o do Jovem Nerd faz. E tem parte deles que tem tipo... Você já escutou música no SoundCloud, não já? SoundCloud, Sim, tanto faz. sim. Tem uma faixa ali embaixo do SoundCloud que fica... como eu vou explicar isso, porra, se a gente tá por áudio? Tem uma parte do SoundCloud que fica mostrando os decibéis. Tem aquela risca que fica subindo e descendo. Entre, tipo, sei lá, a música tem 3 minutos e 1 minuto e meio tem uma risca marcando que alguém escreveu alguma coisa ali naquele minuto. O WeCast tem mais ou menos isso. É mais ou menos... Ele tem uma marcação, ele tem tipo um índice. Índice não. Índice mesmo, que marca as páginas, que avisa que página vai estar qual conteúdo. Ah, sim. Então porque é justamente isso que eu ia te perguntar. Porque é estranho porque você fala, tem imagem, mas quem coloca as imagens? Então, quem coloca as imagens usuários. são próprios usuários, isso. Ah, interessante, cara. Interessante essa ideia, cara. Isso. Mas funciona? Ah, cara, funciona tanto que uma boa parte da podosfera tá levando isso pra cada um dos seus podcasts. A galera do Ultra Geek, o Tato, o Tarkan e o professor Mauri levaram isso pro podcast deles. Eles trocaram a embed do site, fizeram todo um esquema pro WeCast funcionar direto do Chrome e de qualquer navegador que você estiver usando. Eles estão usando e tá dando certo pra eles. O Jovem Nerd gostou da ideia e trouxe mais ou menos a ideia pra dentro do aplicativo do Jovem Nerd. Só que também não deu crédito pro WeCast. Porque também o WeCast não foi que criou essa tecnologia de mostrar a imagem junto com o áudio e tudo mais. Uhum. Mas funciona bem, cara. Eu recomendo o WeCast, mas não é o WeCast que eu uso. Eu uso o Podcast Addict. Mas por que você prefere? Por que você optou por esse... como é que ele chama? Podcast Addict. Podcast Addict? Isso. Por que ele? E não o WeCast? Então, o WeCast não funcionou pela quantidade de feed que eu tenho assinado. Em relação ao download automático, funcionou muito melhor aqui. Eu consegui programar só alguns podcasts para baixar automático, tipo 99 Vidas, Canal 42 e Não Ovo. Esses são os que baixam automático. Os outros só notificam e aí eu posso baixar. Eu tenho 68 podcasts assinados. Alguns eu escuto sempre, tipo esses 3 que eu citei. E alguns outros eu escuto
toda vez que dá, ou um podcast mais curtinho pro caminho mais curtinho, ou um podcast mais longo pro caminho mais longo, tipo, baseado em fatos reais. Cara, os episódios deles são coisa de 20, 30 minutos no máximo. Coisa curta, né? É coisa curta. Às vezes tem, sei lá, um outro podcast curtinho também, que é um outro podcast da família Não Salvo, que é o Bicuda. É um podcast de futebol. Você já ouviu falar? Não. Eu não consumo muito de futebol, né, cara? Não, eu também não consumo nada de futebol porque eu não acompanho, não gosto, mas eu tô escutando só pela galera que tá fazendo. Legal. É tipo um Desimpedidos da vida? Não é um Desimpedidos da vida, mas é mais ou menos nessa pegada também. É um Desimpedidos da galera do podcast. Da hora. Então, é a mesma coisa do Desimpedidos, cara. Eu não acompanho futebol, mas é legal assistir eles. Eles são divertidos pelo conteúdo, né, cara? Sim. É isso que entende. É verdade. É mais ou menos que nem a Pesca e Companhia, né, cara? Você não entende nada da Pesca e Companhia 100%, mas você tá lá assistindo, né? Que nem o Globo Rural, cara. É legal de ver. Siga Bem Caminhoneiro, porra. Porra, Siga Bem Caminhoneiro, Globo Rural, Pesca e Companhia. Globo Esporte eu até entendo melhor, cara. Mas, porra, só programa que você não entende muita coisa, mas você tá ali, de bobeira, 6h30 da manhã de pé no domingo. Tamo ali vivendo, né? Porra, é assim mesmo, cara. É a vida. Mas em relação à organização de feed, esse funcionou bem melhor, cara. O Podcast Addict. Eu tenho 68 podcasts assinados e funciona muito bem pra mim, cara. Eu pego alguns podcasts aleatórios pra ouvir em relação à busca ou filtro e essas paradas funcionam muito bem. Que nem eu tentei pesquisar essa semana mesmo 2 podcasts sobre... Peguei 2 caras. Eu peguei um foi o Cauê Moura e o outro foi o Thiago Miro. Thiago Miro é do podcast, Cauê Moura do YouTube. E aí eu procurei podcasts que o Cauê Moura já participou, cara. E aí eu achei vários podcasts só por nome do Cauê Moura. O filtro que esse aplicativo... No aplicativo isso? No aplicativo. Funcionou muito bem, cara. Que legal, cara. Eu uso o Beyond Pod, mas ele é muito fraquinho, cara. Você baixa os programas lá e é só isso que você tem, eles não oferecem mais nada. E eu tava pensando em mudar mesmo, mas... Interessante. Eu vou testar esse Podcast Addict. Vale conhecer. Como é o nome do que você falou, que tá escutando? Que você escuta? Beyond Pod. Eu tenho esse aplicativo desde que eu conheci o podcast, pra você ter uma noção, cara. Sei qual é. Você sabe qual é? Sei, eu tô pesquisando aqui e já achei também. É o que todo mundo, normalmente é o que todo mundo usa. Exatamente. Mas ele é muito ruim, cara. Muito ruim. Eu tava ouvindo pelo podcast Rádio Música Castbox. Cara, ele funcionou muito bem pra mim durante um tempo. Só que aí eu vi que não tava dando certo alguns podcasts não apareciam, eu tinha que enviar o feed manual. Cara, eu nunca sofri tanto pra adicionar feed. Era muito mais fácil baixar pelo site. Aí eu, cara, não tá dando mais certo baixar pelo site. Aí eu escolhi esse Castbox. Durante um tempo deu certo, mas eu acabei mudando pro Podcast Addict. Tá funcionando muito bem pra mim até agora. Legal. Vou valer essa recomendação. E a melhor parte, você consegue exportar o seu feed direto pro outro agregador. Sem querer eu atualizei aqui meu agregador de podcast e apareceu que tem 5 novos podcasts. Caraca, você assina muito podcast, cara. Eu assino no mínimo uns 20 e já acho muito. Então, eu assinei um de livro aqui, mas eu só assinei porque tem um Catra numa capa e eu falei, podcast de livro com Catra na capa eu tenho que ouvir. Mas aí eu acabei... o Celso Portiolli nas Arábias, né, cara? Mano, você quer saber o que aconteceu? O que tem de errado? O que aconteceu lá? Exatamente. Eu acho que a capa desse podcast tem que ter o Catra. Boa. Já tá na lista aqui, ele vai entrar na capa. Depois de recomendar podcast, cara, a gente quer recomendar séries também. Série é uma parada que, se você tá em 2017, quase 2018, no fim das festas juninas e não assiste nenhuma série, cara, que vida você tá vivendo, né? Tudo bem, eu entendo se você estiver estudando. Tudo bem, eu entendo se você tiver filha, se você tiver filho, se você tiver uma mãe. Mas, se você não tá assistindo nenhuma novela, nenhum seriado, sério que você não tá assistindo nada. Sério mesmo que você não tá assistindo nada, tipo, legal, nem nada. Você tem que estar assistindo alguma coisa, cara. Você não tá assistindo aquela nova novela da Globo que tá passando lá, que tem o Goku. Sério que você não tá assistindo nada? Bom, eu vou falar das séries que eu... Goku na novela da Rede Globo agora. Agora mano, tem um Goku bem legal. Então, lembra daquela nossa antiga discussão do longínquo podcast de 2016, em que a gente discutia o que era novela, o que não era novela? Sim. Então, cara, eu continuo naquela ideia. Eu não consumo muito, mas eu tô assistindo uma série que, na verdade, ela é antiga. Ela acabou agora em 2014, mas ela vem desde 2004. 2004. Que é How I Met Your Mother. Cara,
Cara, que série boa, cara. É foda. Porra, muito foda. Uma pergunta, você já terminou ela ou você vai terminar pela primeira vez? Eu tô na quinta temporada, cara. Porra, então você já viu a Cabra? Não, eu ainda não vi. Não fale, cara. Não fale. Porra, cara. Porque eu tô no hype da Cabra, porque ele comentou da Cabra na terceira temporada, eu não me lembro direito. É alguma coisa assim, não é? Cara, é muito difícil você conciliar, você entender onde tá cada episódio, porque você assiste, tipo, um atrás do outro, e aí você fala, não, beleza, daqui a pouco ele vai falar, e aí daqui a pouco ele não fala, e quando você vai ver, passou 30 episódios, e aí ele volta no assunto. Pois é, cara, não, é uma parada doida, assim, a gente deita pra dormir, a gente fica 30 horas aqui sem dormir, tá ligado? Tem que trabalhar no outro dia, tem que fazer tudo isso. Consome série. Aliás, tem episódio. É foda. Logo quando eu tava assistindo essa série, teve uma época que eu ia trabalhar mesmo pensando. com os episódios vazios, que são aqueles episódios só pra darem continuidade. Não tem muito na trama, né? Você acaba ficando preso, porque querendo ou não, é como se você estivesse assistindo, sei lá, sabe quando você assiste um desenho animado e você sabe que aquilo vai ser solto, mas aquilo de alguma forma te acrescenta, assim, Sim, você continua acompanhando, você continua assistindo, né? Mesmo que o episódio não seja tão bom, você fala, não, vai melhorar. em alguma hora eles voltam o enredo e puxam mais alguma parte da história. Eu acho que você se sente amigo dos personagens, cara. A intenção dessa série é essa mesma, cara, porque eles contam histórias boas em alguns episódios, e às vezes um episódio não acontece simplesmente nada, cara. É simplesmente um drama de eles procurarem um cachorro-quente. Um cachorro-quente não. Deixa eu falar um episódio que talvez você já tenha visto. O esquema do hambúrguer, você viu o hambúrguer? Que o Marshall tava esperando reachar o hambúrguer perfeito da lanchonete. Esse episódio é sensacional, cara. Cara, mas esse episódio não tem liga, ele simplesmente acontece. E eu só queria dizer uma coisa aqui, ó. Polêmica, hein? Polêmica. Eu acho Friends muito pior. Aliás, eu não acho Friends muito pior. Eu acho How I Met Your Mother muito melhor do que Friends. Eu acho que o primeiro erro é você fazer esse tipo de comparação. Porque todo mundo compara por causa do jeito que é contado, por causa da quantidade de pessoas, mas uma série não tem nada a ver com a outra. A proposta de uma série não tem nada a ver com a outra, cara. O pessoal compara porque o pessoal gosta de comparar tudo. Porque... Do formato da sitcom, né, cara? Então, cara, mas não dá pra comparar. Não tem nada a ver uma com a outra, cara. Não tem como comparar. Tem, eu acho. Tenho quase toda certeza, cara. Não tem como comparar, sabe por quê, Lucas? Porque, mano, a pegada, o jeito que é contada, o jeito que é estruturada, o que acontece em uma série, o que acontece em outra, não tem como comparar, mano. Você talvez eu te dê o crédito da razão. Mas é porque é como comparar Big Bang Theory com sei lá, Two and a Half Men. É uma parada completamente diferente, mas que tem formatos do universo se colidem, né, cara? Sim. É que tem um pontinho ou outro parecido e o pessoal acaba querendo comparar. Sabe aquela galera que gosta de comparar tudo, sabe? Que Android é melhor que iPhone, que PC é melhor que videogame, que sim. Que o seu personagem é melhor que o meu. Esse tipo de galera é muito chata, mas de fato, Friends é muito ruim. How I Met Your Mother é muito melhor. Mas uma não tem nada a ver com a outra, mas enfim. Mas você entendeu. Eu entendi. Você tá assistindo ela, cara? Eu tô assistindo. Cara, eu tô entrando agora na quinta temporada. A gente tá indo em que episódio, Paulo? A gente tá no 13º da quarta? Não, da quinta. E o que eu acho muito interessante falar sobre How I Met Your Mother nossa, que inglês maravilhoso que você agora. É que é uma série super casalzinho. Sabe aquela série que você pega pra assistir no final de semana? E não fica cansativo, você faz maratona sem nem perceber que você tá fazendo. Eu acho é uma hora gostosa passando, né? Você sente que você tá aproveitando, você não sente que você tá gastando o seu tempo de mau jeito, né, cara? E eu acho que não é um seriado pra você assistir sozinho, sabe, cara? Eu acho que é legal você assistir com um amigo muito próximo, com uma namorada, com um namorado, sabe? Sim, no meu caso eu assisti ela sozinho, porque primeiro, ninguém do meu convívio no momento tava gostando dessa série. Eu tentei apresentar pro meu irmão e tudo mais, ele meio que não gostou, eu tentei mostrar pro meu pai, não gostou, tentei mostrar pra minha mãe. A história era muito longa, tava competindo com as novelas dela, e as novelas delas ganham, né? Porque, enfim, novela é novela de mãe. E a Tawane não se sentiu próxima da série? Eu não apresentei pra ela, cara, eu pulei essa parte, porque eu vivia nesse... Eu nunca compartilhei tudo que eu tô assistindo, porque, tipo assim, eu apresento a série pra ela fala assim, essa série que você tá assistindo, eu falo, essa série eu já acabei há 3 meses, eu tô assistindo uma outra e eu já tô acabando a outra série. Caraca. Porra, mano, foi que nem Orphan Black. Eu tava assistindo Orphan Black, e aí ela falou assim, o que tá acontecendo aí? Eu falei, as minas tá se pegando.
Ah, tá. Aí, tipo, eu acabei a primeira, segunda, terceira temporada e aí eu fui pra Better Call Saul. Aí eu vi Better Call Saul e tinha a mesma cena que tinha uma mina trocando ideia com uma outra mina. Ela falou, aquela série das minas gêmeas? Lá eu falei, não, já é outra série, em outro episódio, nada a ver. Aí ela, tá bom. Aí eu expliquei que série que é ela, aí depois eu tava assistindo uma outra série, eu tava assistindo Silicon Valley. E aí ela foi, olhou e falou assim, que série é essa? Eu falei, não, é outra série, não tem nada a ver com aquela primeira e com aquela segunda série. Então, porra, se a pessoa não tá ali todo dia com você pra acompanhar o que você tá vendo, ela nunca vai, tipo, entender 100%. É porque, diferente de filme, cara, você tem que ter uma conexão direta com a série, tem aquela continuidade e tudo mais. Não tem como você incluir a pessoa de supetão na parada, né? Sim, e sem contar que também nossos horários não batem, né, cara? Apesar de a gente, tipo, dividir a mesma casa, ela tá em uns horários malucos em casa, ela trabalha meio que tarde e noite e eu trabalho o horário comercial normal, então, tipo, 6 horas eu tô em casa e aí eu vou maratonando minhas séries até dar o horário mais ou menos dela chegar, e aí é o horário que eu paro, faço as coisas, troco ideia com ela, te atualizo sobre o dia e aí, né? Aí, porra, série pra ela também quando a pessoa não curte, não tem jeito, né? É uma série que ela queria ter assistido junto comigo e eu fiquei devendo pra ela porque eu não dei um jeito dela assistir. Foi Orange is the New Black. A série das minas da cadeia. Quem gosta muito dessa série é justamente a Flávia, né? Então, ela começou a gostar porque as minas do trabalho dela estavam trocando ideia sobre a série, tava todo mundo assistindo. E aí ela falou, você já viu essa série, não já? Me conta o que aconteceu, deixa eu assistir, eu quero saber o que tá acontecendo, eu quero conversar com você, pra poder conversar com as meninas do meu serviço também. Mas, eu não tive saco de voltar e reassistir tudo, porque eu já sei o que acontece. Porra, são 4 temporadas que já passaram. Eles lançaram a 5ª no mês passado, exatamente um mês atrás. Exatamente um mês atrás mesmo, porque foi dia 9 de junho que lançou. Então, foi um saco, sabe? É um saco você voltar 3 anos e reassistir tudo. Esse é um grande problema de série, né? Eu sofro isso. Eu assisto Grey's Anatomy, por exemplo, e... Ela não assiste Grey's Anatomy, ela vive Grey's Anatomy. Eu vivo Grey's Anatomy. Devora, né? E agora vai sair, se eu não me engano, a 14ª temporada. Sim. E a série existe desde 2005. Então, se você não reassiste... Desde antes só. 2004, eu acho. Acho que é 2004 ou 2005, enfim, por aí, esse ano, né? Nessa época. Por essa época. E se você não rever as temporadas, se você não dá aquela... É como se fosse uma liçãozinha de casa mesmo. Sim. Você aprendeu fração na 4ª série, você tá usando na 8ª, você tem que dar uma lidinha no seu caderno. Porque senão você não lembra e não entende de tudo, né? Mas assim, voltando pra Orange, é interessante isso que você falou sobre a sua namorada, porque eu acho que é mais ou menos assim que todo mundo fica sabendo. Alguém comentou, viu em algum lugar e a pessoa se sente realmente intrigada, porque você imagina, uma mulher branca, de classe média, quase uma socialite, acaba na prisão, assim. Então é um enredo bem diferente e chama bastante atenção. O que chamou a atenção da série pra ela foi principalmente a parte das negonas e tudo mais, não o contexto em si, até porque, porra, se eu perguntar pra ela quem é a Chapman agora, ela não sabe. Vem cá, fala pra mim, você sabe quem é a Chapman? Você sabe quem é a Chapman? Não. Aí, viu? Ela não sabe quem é a Chapman, então... Pergunta quem é Piper. Você sabe quem é a Piper? Alex? Não, ela só sabe quem são as negonas, entende? Porque a piada foi sobre as negonas no serviço dela. Então, não adianta, sabe, apresentar tudo certinho. Eu acho que a parte mais... Incrível não, porque a série é muito bem construída. Mas acho que a parte que mais conversa com a realidade nas primeiras 3 temporadas é a parte das latinas e das negras mesmo. Porque você tem toda aquela romantização. E é tipo, sério, é uma série que você assiste que você fala, eu quero morar na prisão. Sim, porque principalmente... Não, mas tem que ter uma prisão bem específica. Tem que ser federal e tem que ser de Litchfield. Isso, essa mesmo. Mas você sabe que a representação da prisão no Orange is the New Black é uma prisão de baixa segurança mínima. Uhum. Sim, tanto que os policiais de lá nem são armados, cara. Eu me liguei nisso só nessa 5ª temporada. Exato. Vou dar spoiler pra quem não assistiu, desculpa, mas se você não quiser ouvir, pula alguns segundos, mas o cara entrar armado, aí eu falei, como assim entrar armado? Caraca, eles não andam com arma lá dentro? Caraca, é mínima segurança. Sinistro, né, cara? Como Sinistro. É que pode? Como é que pode, cara? Eles só andam com cacetete e a autoridade deles é grito e eu vou aumentar sua prisão. Essa é a autoridade deles. Mas isso diz muito sobre o sistema prisional em relação às mulheres, né? Porque geralmente, se você for pegar taxas, eu não vou conseguir dizer números agora, mas se você for pegar os crimes... Só um adendo aqui, a Flávia é praticamente advogada criada aqui. Não é... Ela estuda direito, ela entende muito dessa parada. Porra, assim é maneiro.
dinheiro. Entendo muito não, né? Mas assim, é uma coisa que eu gosto de estar por dentro. Se você for pegar os crimes cometidos por mulheres, ou tráfico, são crimes assim, e o que você vê de mulheres que vão parar na prisão por conta dos namorados, que acabam... É até legal isso. Vocês provavelmente não assistem novela, mas a novela das 9 agora vai trazer isso da mulher que teve contato com o traficante, começou a namorar o traficante, ela vira dona do morro, se eu não me engano. É só porque ela fugiu com o cara, assim, ela não tinha nada a ver e ela acabou entrando pro crime por conta do namorado. Então isso é um reflexo bem verdadeiro, assim, da realidade do... O legal das novelas é que sempre eles estão tentando trazer o mais próximo da realidade, né? Essa novela do Goku mesmo tem uma moça que o marido dela tá na cadeia e ela é totalmente responsável por tudo que acontece fora e ela tenta manter contato com ele, tanto que ele tem telefone na cadeia e ele liga diariamente pra ela, mas é ela que trabalha, ela que mantém as contas. Às vezes ele consegue mandar dinheiro, às vezes ele não consegue. É mais ou menos a realidade das coisas que acontecem fora da TV. Sim. Eu tô curiosa, que novela é essa que tem o Goku? Cara, é só você colocar aí, novela Globo Goku, cara, que você vai ver. Por que tem o Goku, Didi? Eu não sei porque tem um Goku, cara. Eu não sei porque tem um Goku. O Goku é filho de uma moça, que a moça tem uma empregada, que a empregada não é mulher, ela é homem. E aí ela trabalha durante o dia como empregada na casa da mulher, e aí depois ela vai fazer shows, e depois ela vira motorista, que é um homem. Cara, é muito louco essa novela. Parece o Celso Portiolli nas Arábias, não é? Deve parecer, cara, mas eu não sei. Cara, mas parece uma mulher mesmo. Porra, mano, Luca, você bêbado, você deve pegar. Porra, pelo amor de Deus. Parece uma mulher, mano. Tem voz de mulher, o jeito, cabelão, mano. Cabelão escovado. Aí, de repente, você vira, tá de paletó falando mal grosso. Aí, caralho, como assim? Como pode, mano? Mas você sabe que as novelas da Globo, elas estão muito galhofadas, né, cara? Então, tô muito galhofada. Tanto que essa novela tá falando de baleia azul agora, cara. Caraca, tá falando de baleia azul, mano. Tá falando de baleia azul, mostra o moleque andando de blusa de frio. Aí pergunta pro garoto, o que você tem? Não tenho nada não. Aí o moleque passa, todo escondido, esconde os braços, corre pro quarto, não come na frente de todo mundo, pega o prato e vai pro quarto. Aí a mãe fica, ó, toma cuidado por causa do desafio da baleia azul e tá acontecendo um monte de coisa. Nossa, mal zoado. O bagulho já até acabou, nunca existiu, na verdade. Nunca existiu, na verdade, mas já acabou, o hype já foi. Cara, você viu o vídeo do Cauê Moura falando sobre isso? Sim, vi o vídeo. Eu concordo totalmente com ele, né, cara? Porra, por isso que eu assisto o cara há 10 anos. Pois é. Teu ídolo, né, cara? Meu ídolo, cara. Porra, é Cauêzão no coração e... deixa pra lá. Porra, a quinta temporada teve uma parada, voltando um pouco pra essa série, porque, mano, essa série foi, né, pelo amor de Deus. Não, ela tem muitos pontos pra ser discutida, é uma série incrível. Cara, é uma série que você dá pra você destrinchar horas trocando ideia. Com certeza. Tanto dos flashbacks que acontece, mostrando a vida das meninas antes da cadeia, mostrando como é a realidade de cada uma, como é o cotidiano, a tradição. Cara, muito bom, cara. O último que eu lembro foi da Red. Cara, o que aconteceu com ela, a história dela, o que aconteceu com ela antes, com o marido, com a família, e o que aconteceu com ela antes dela ter marido. Nessa quinta... Vocês assistiram a quinta temporada já? Então... Eu, na verdade, assisti até a terceira. Certo. A Flávia... Não, até a segunda, na verdade. A segunda. A Flávia assistiu tudo, ela é fanática. Eu não assisti tudo, eu acho que eu tô no sexto. Acho que eu tô no sexto da quinta temporada, é isso que eu ia falar. Eu ainda não cheguei no episódio da Red. Já começou a negociação? Não, soltaram a... Eu esqueci o nome dela. A Daya. Não. Acho que eu te dei spoiler agora. Eu tô levando um monte de spoiler aqui já. Muito. Como que chama? A Judy King. Sei, soltaram a Judy King. Soltaram a Judy e elas voltaram e elas começaram já a receber coisas das reivindicações. Elas receberam batatas que elas pediram. O salgadinho colorido, cara. O sonho das detentas é ter um salgadinho colorido. E os tampões, cara, muito estranho. E os absorventes. Os absorventes? Isso. Mas é porque às vezes acho que elas tinham que se virar até com pano, com essas coisas assim. Então absorvente é quase um lucro. Cara, é doideira, né? Você vê algumas coisas. Tipo, eu vi a lista que elas fizeram e eu mudaria várias coisas. E aí eu paro e penso, porra, eu não sou uma mulher, eu não sei o que elas precisam, então deixa com elas. Algumas necessidades são básicas.
básica. Uma coisa que eu tô achando, pelo menos eu vi muitas pessoas comentando e eu concordo assim completamente. A 5ª temporada, ela tá arrastando o tema que foi puxado pela 4ª, que é meio que fazer uma denúncia mesmo sobre o sistema prisional americano, mas ela tá demorando muito pra desenvolver. Ah, mas você sabe por quê, né? Porque eles já confirmaram até a 7ª temporada, então não tem por que eles acelerarem mais pra desenvolver a outra parada. Só que eu acho que o perigo disso é você perder o ponto que você tá querendo evidenciar. Eles estão mostrando muitos pontos marginais, assim, e tá perdendo um pouco o caráter de crítica que a 4ª temporada puxou. Então não sei, tá legal, mas poderia se desenvolver de uma forma menos comercial. Mas eles voltam com essa parte de ponto crítico quando fala da história. Eu não sei o nome daquela corredora. A negra corredora. Eu sei quem é, eu não vou me recordar do nome. Eu tô assistindo muita série, então o nome pra... É a parte muito legal mostrando a infância dela. Já chegou nesse episódio? Sim, não, né? Que ela foi visitar um colégio de rico. Isso, aí ela fala, caraca, eles têm tanta cultura que roubaram até a nossa. Uhum. A gente fica com os laptops? Não, a gente fica com eles durante um ano e depois a gente devolve pra eles atualizarem e substituírem depois do verão. Então, o que achou da aula? Desculpe termos passado tanto tempo com citações. Eric acha que a gente tem que conhecer MLA, APA e Manual de Chicago. É. Um desses é do meu irmão, de xadrez. Ele é muito nerd. Ele tá na Carnegie Mellon agora. Ai, meu Deus. Você gosta de teatro musical? Porque eu tenho uma coisa incrível pra te mostrar. Estão montando Dream Girls? É. Os meus pais viram a montagem original na Broadway. Tá legal, ótimo, bom ajuste. Olha só, F, vamos fazer o seu solo, segunda ponte. Tem que colocar muito mais alma aí, minha querida. Canalize a sua areta interior e rasgue esse Snow Way. Esse episódio é de cortar o coração. A hora que ela vê a menina cantando uma música de uma mulher negra. Tão emocionante. Canta, F! E ela tá fazendo, é tipo um blackface, só que sem a parte do blackface, só com o black do cabelo mesmo. Sim, sim, e o vestido, todo o caráter, a pegada de cantar e tudo mais. Porra, aquilo doeu. E ela meio que chora, assim, eu não lembro se ela chora, mas ela... Ela chora, ela realmente chora enquanto a menina tá cantando. Mostra umas partes da menina cantando lá no palco, de cabelo black e tudo mais, com vestido a caráter, e aí depois volta pra ela chorando. Mostra, porra, muito foda essa parte, muito foda. O garçom serviu um pãozinho pro homem que estava bem amanteigado. Vamos lá, gente, quem pode consertar o complemento no lugar errado da oração? Alguém? Jane? O garçom serviu um pãozinho que estava bem amanteigado para o homem. Todo mundo viu o motivo? Muito bem, continuamos daqui amanhã e passamos para complementos ambíguos. Jane, só um minuto, tá?
Preciso que a sua mãe assine isto, pra saber que tirou um D. É difícil dar esse tipo de nota pro seu trabalho, Jane. Eu sei do que você é capaz. Tanto faz. Não é um artigo de verdade. Como assim? A gente não tá citando fontes secundárias usando o APA ou MLA. E nós não estamos cultivando salada. E nem temos uma biblioteca porque ela virou um berçário para as porras dos bebês das nossas piranhas. A 2 quarteirões daqui, eles têm laptops e galerias de arte. Eles têm tanta cultura que nem sabem que roubam da nossa. É um monte de merda. Tem razão. Queria que não tivesse, mas enfim. Os alunos da Thurston são privilegiados. E aí você sente que tem que dar 2 vezes mais duro para chegar na metade do caminho. Mas não quer dizer que não deva fazer, ok? Você faz parte dos mais Por que se dar ao trabalho de jogar um jogo manipulado? Courtney vai a um acampamento no verão que custa mais do que meu pai ganha em 3 meses. Como eu poderia competir? Até mais, senhorita Flower. Eu tava um pouco desinteressado na série, cara, mas o que vocês estão falando aqui, ela tá interessante pra caralho, ela tá muito mais interessante do que na segunda temporada, né? Ah, cara, toda temporada ela desenvolve um pouquinho, é mais ou menos, não tem como comparar, mas é mais ou menos o que a gente falou sobre How I Met Your Mother. Tem uns episódios que é arrastado, às vezes não acontece muita coisa, mas ele é importante pro contexto total, sabe? Você tem que assistir pra você entender o que tá acontecendo. O que eu vivo falando pro Luca é, a série que você viu até a 3ª temporada, você esquece. Na 4ª, eles mudam completamente o rumo. Sim. Eu tenho a sensação de que até a 3ª temporada eles estavam realmente fazendo isso que eu falei agora há pouco, de romantizar a história da prisão, fazer com que você tenha vontade de ir pra Litchfield e arrumar uma namorada, sabe? Na prisão e viver um lindo romance. E não é assim. E aí na 4ª eles quebram, tanto que a Piper ela é colocada totalmente em segundo plano. Mas eles construíram isso aos poucos, né? Tanto, a Alex e a Piper, eles foram jogando ela de canto e foram apresentando novos personagens. A Pulse, a Teste, a Judy King, todas elas entraram, as latinas lá. Porra, as meninas tomaram, sabe, deram close nas meninas usando o giro atual, que eu nem curto, mas, pô, deram close do caramba nessas minas, então a série meio que chamou outros personagens. Tanto que, porra, nem sei o nome de todo mundo. Aquela mina lá que é maluca, que transa com a outra loira, drogada, cara, expandiu tanto os personagens principais que, de fato, não tem personagem principal. São histórias e é um conjunto de histórias que deixa essa série tão boa. Exatamente. A série, acho que ela tava, eu acho, de verdade, que quem escreve, a pessoa que tava produzindo, enfim, tava percebendo que tava entrando em decadência, porque eles estavam repetindo história e eu acho que é um caminho que muitas séries seguem, que é aquela história de, sei lá, é uma série que eu não assisto, mas só por ouvir os comentários eu consigo perceber, de Vampire Diaries. Não conheço. Diário de Vampiro. Diário de Vampiro, porra, você já falou isso outra vez e nossa, foi mal. É a menininha, com quem que ela fica? Com o Damon ou com o outro? Aí tem uma hora que ela fica com o outro, aí uma hora ela fica com o Damon. E estavam fazendo isso com a Piper de uma certa forma. Fica com a Alex, não fica com a Alex, coloca casaco, tira casaco. E isso vai perdendo, porque você já sabe mais ou menos o rumo que vai tomar. Sim, quando tanto que eles ali, tiraram, rapidinho, tanto que eles tiraram aquele esquema da fábrica de calcinha lá, eles tiraram a fábrica de calcinha, a Justin Bieber, que tinha aparecido lá, aquela mina mó gatona do cabelo curtinho, sumiu. Ela saiu da prisão. Isso, ela saiu da prisão e meio que eu não lembro o que aconteceu com elas exatamente. Eu também não lembro o que aconteceu com a Ruby. Eu acho que foi a Piper que armou pra ela alguma coisa. Mas enfim, eu acho que tem, é claro, é uma série, eles querem vender. Tem uma pegada muito comercial nessa denúncia que eles procuraram fazer na 4ª, mas eles viram que mudar de linha seria lucrativo. Entendi. Tô ouvindo. E sei lá, assim, interesse, né? Mas eles estão fazendo bem de qualquer forma, independente da intenção, tá muito bem construído. Eu fiz meu minuto de silêncio pela Pulse, né, cara? O que aconteceu com ela. Porra, cara, que desfecho feio, hein, cara. Puta que pariu. Eu tenho que fechar os meus ouvidos aqui, porque eu tô recebendo um spoiler do caralho. Porra, mano, a série é muito foda. Não fala o que acontece, mas... mano, porra, meus pesos pra mina, ela era foda, ela ficou foda, a série encerrou foda a parte dela e... Enfim, a série, mano, eu recomendo pra quem tá ouvindo. Um dia eu vou derrubar o podcast. Boa, a série é muito boa pra quem tá ouvindo aí, porra, recomendo tudo o que acontece.
E Nossa, quase é isso a vida. A vida segue, né? Porra, séries são boas, séries são fodas. A gente gosta, a gente. Porra, é muito melhor ainda quando você acha alguém que senta com você, compartilha, assiste, senta do seu lado e conversa É e indireta? discute e tudo mais. Não é indireta, porra! Não é indireta. Mas é. Ai, mas é muito bom, cara, quando você encontra alguém que dá pra você compartilhar todas essas paradas. É mais ou menos o que tá acontecendo com vocês, cara. E tem tanta série boa, ó, eu recomendo pra vocês dois, hein? Love. Primeira e segunda temporada, original Fala Netflix. sobre o que, Didi? É um casal que eles estão cansados da relação e eles tentam se renovar. O resto é por vocês. Aí tem uma outra série nessa pegada também, anota aí. AZ. Easy? Isso, a série original Netflix também muito boa, muito boa. Sobre o quê? Sobre o quê? Sobre relacionamento, sobre vida. É mais ou menos baseado em fatos surreais, cara. Como eu posso explicar? O contexto os episódios são fechados, então é mais ou menos que nem Black Mirror. Um episódio não tem muito a ver com o outro, mas se você assistir o anterior, você sempre vai entender um pouquinho do que acontece depois. Pô, legal, cara. Não tem Mas essa parada que a gente tava conversando de, entre aspas, série de casal, é essa pegada? Essas duas, a Love e a AZ, as duas são séries de casais, cara. Legal, cara, legal. Eu vou dar uma olhada aí com a... Ó, eu recomendo a que tá menor, tá? A AZ. A AZ tá menor. Só tem uma temporada e sem proposta pra segunda até o momento. Então assiste ela. A capa Easy, dela... como é que se escreve Easy? AZ de fácil. E-A-S-Y. Sim. Escreve aí Beleza. que você vai ver. Coloca aí Google AZ e AZ Netflix que você vai ver. Um monte de pezinho junto pra cima e pra baixo. Azul e azul claro. Azul escuro e azul claro, que você vai ver. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Ah, sim, achei, cara, legal. Tem uma temporada só, 8 episódios. Nunca vi essa série passando por você? Não, cara, e olha que a gente acessa muito Netflix, viu? Mas nunca vi não, Didi. Caraca. Mas achei bem interessante, eu acho que eu vou assistir até hoje, antes de dormir. Como hoje já é sexta-feira, né? Dia de Netflix. Ó, eu recomendo o episódio que eles fazem homenagem, tá? Só pra vocês entenderem o contexto da série. Não precisa você assistir nenhum episódio anterior. Procura aí o episódio, se eu não me engano é o 6 ou é o 4. Eu sei que é um número par. Olha, eu acho que você seria um grande fã de Sense8. Você assiste? Ah, cara, eu assisti, porra! Eu fiquei muito feliz pela aprovação que a Netflix fez de um longa-metragem de 2 horas pra eles encerrarem a história. Você viu isso? Sim, nossa, eu vi. Eu fiquei feliz, mas eu fiquei feliz em partes, porque eu cheguei a terminar a segunda temporada. Eu também. E eu acho que eles não vão conseguir fechar todos os pontos que eles abriram em um episódio de 2 horas. Claro que não, mas você sabe que eles vão dar um jeito, né? Cara, eles vão encerrar os sussurros, eles vão dar um jeito com o Will, eles vão dar um jeito com a Riley, eles vão dar um jeito com todo mundo, cara. Eles vão fazer tipo o que foi o Heroes, que terminou assim, sem pé nem cabeça, mas tipo assim, pra dar uma entrada a um futuro investimento da produtora de voltar com a série, sabe qual é? Sim. É pra dar tipo uma pitadinha de, pô, a gente fez isso, mas a gente consegue fazer mais. Exatamente. Quando tiverem mais dinheiro, porque o tanto que eles estão gastando com Sense8, eu acho que eles não estavam conseguindo segurar, não. Então, é muito maluco, né, cara, a quantidade de dinheiro que foi gasta com aquela série, porque começa com a logística, né, cara? Porra, é muito país pra ser gravado. Sim, eu acho que novamente eu não sei números, mas eu acho que por episódio eles estavam gastando por volta de 8, 9 milhões. Porra, é muito caro, cara, é muita grana. Então, é muito. E por mais que tenha audiência, e de fato o Sense8 tinha, porque é novamente uma série que foge dos roteirinhos de fulano vai ficar com quem? Apesar de ter isso no meio da série, não consegue segurar, né? Eu acho que se eles fossem desenvolver cada tema da forma que eles estavam querendo, ia mais umas 2 temporadas e... Eu acho que rendia 5 temporadas de boa, com tudo que eles abriram e pontos que eles poderiam fechar e ficar redondinho, sabe? Era 5 temporadas na minha cabeça. Poderia. E eu acho que outro problema também foi o tempo que ficou em hiato a série. Hiato. Foi quase 2 anos. Foi 2015 e 2017, cara. Nossa, foi um absurdo. E acontece o que você falou, né? De uma forma ou de outra. De quando você volta a assistir, poxa, em 1 ano e meio, você ter que rever toda a primeira temporada de novo pra se situar. Principalmente uma série como essa. Sim. Eu assisto numa pegada que eu curto não ser interrompido pra eu não ter que reassistir nada, porque eu acho um saco você reassistir. Então eu
curto, cara, eu tenho que assistir uma parada, eu faço como se eu tivesse que fazer um trabalho. Eu vou do começo ao fim, se precisar parar, eu paro de fato. Eu não levanto e pego no celular, nem nada do tipo. Então, quando eu tô assistindo série, cara, eu tô sentado assistindo série. Eu não tô fazendo outra coisa. Eu tô ali, dedicado à série. Eu não tiro o olho, porque às vezes acontece coisas, principalmente no Sense8 e numa outra série que agora eu não lembro o nome. Cara, às vezes a pessoa tá falando uma coisa e na cena não tá mostrando o que ela tá falando, tá mostrando uma outra cena que nem tem barulho. E aí se você tira o olho, você perde, você não entende o contexto. Luca e eu temos grandes problemas com isso, porque ele adora fazer coisas enquanto... Porque ele se diz muito falante de inglês. E ele fica só no listening ali. Aí o Lucas, tá prestando Fazer atenção? coisas ficou estranho. Fazer coisas parecer que o Luca adora fazer coisas enquanto assistir os episódios. Não, Deve ser embaçado, né? Deve tremer pouquinho a imagem, né? Deve ficar embaçado, né? Dá pra assistir muita coisa. Ouvintes do Koala Cast, esqueçam essa frase. Pois bem, às vezes ele quer recitar poesias enquanto a gente tá fazendo série. Ser ou não ser, eis a questão. E ele acaba perdendo vários detalhes. How I Met Your Mother acontece muito isso, porque eles puxam coisas como o episódio tem 25 minutos, e em 30 segundos eles dão já um spoiler do que vai acontecer na última temporada, e o Luca tava lá recitando... Quem que você tava recitando? Mário Quintana. Shakespeare. Uma parada que aconteceu comigo em How I Met Your Mother que eu lembro foi a da gravata. Vocês já chegaram na cena da gravata, do pato? Não. A cena da gravata é em qual temporada? Se eu não me engano é na 6ª pra 7ª. Porque são 9 temporadas. Acontece do... Vocês estão na 5ª, né? Então vocês não viram ainda. Mas eu só vou tentar explicar sem dar spoiler. O Barney tá com uma treta da gravata. Só que aí o Ted fala que a treta não é com a gravata. E aí desenrola isso só depois. Só que tem uma parte que o contexto é o Marshall falando com a Robbie e alguma outra personagem que eu não me lembro. E mostra o Barney falando da gravata de novo. Só que não mostra ele falando, mostra a boca dele se mexendo, mostra a cena, só que quem tá falando é o Marshall, a Robbie e outro personagem. E se você não tá olhando pra tela, você não tá entendendo o que tá acontecendo, cara. Ô Didi, Oi. Você já terminou How I Met Your Mother? Terminei, cara, terminei faz tempo. Posso te fazer uma pergunta, mas sem você dar spoiler? Vamos nessa. É muito surpreendente quem é a mãe? Não. Ah, caralho. A gente conhece desde a primeira temporada? Não. Didi, o Lucas cismou que ele fica com a Robin, mas eu disse, lindo, porque tem um episódio que ele fala para as crianças, a tia Robin. Aí eu falei, então pronto. Sim, não é o Robin. Não é. Fala desde o primeiro episódio. E é assim que eu conheço a tia Robin. É a tia mesmo. Não tem volta. O que Será acontece que ele é tem isso. uma fé com a tia? Então, aí vocês vão ter que assistir, cara. Caraca. E vai ser surpreendente? Não vai ser. Na 5ª temporada a gente já conhece? Não, vocês conhecem, se eu não me engano, no final da... Não. Não. Olha, mas me explica o contexto. Qual é os últimos episódios? O que aconteceu nos últimos episódios? Que eu posso falar mais ou menos onde vai ser o contexto, aí vocês ficam mega atentos. Porra, cara. Ah, tá. Nós estamos um pouco pra frente do Mosby sendo abandonado no altar. Beleza. O cara que fica com a mina do karatê, né? Ou não? Não, é o cara do karatê que fica com a menina. Então, e é isso mesmo. Tá, calma aí. Então, a Vitória já foi? Hã? Aquela Vitória já foi, não já? Vitória é qual? A da Alemanha. A cozinheira. A boleira? Isso, é a boleira. Sim, já foi. Então a próxima é essa mina aí, que também já tá indo, que ele falou que tava com um problema, uma verruga nas costas, não era? Não, esse daí já foi faz tempo. Eita, que tá bagunçado na minha cabeça ali a temporada dessa série. Mas deve faltar muito ainda, né? Não falta muito, cara. Vocês estão próximos. Só presta atenção. O contexto é o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta que vai ser um spoiler, mas a resposta vai ser sim, eu acho. A Lily já teve filho? Peraí, Didi, que ela saiu da sala aqui. Você ouviu a pergunta? Vou pegar a coca. Tá tudo suave aí? Tá tudo suave aqui. Deixa só voltar. Eu acho que esse vai ser o melhor podcast que a gente já gravou, falando sério. Fala sério, porra, que foda. Tá da hora esse
essa gravação. Tá Participante, rendendo, né, mano? a participante extra aí tá rendendo, hein? Pois é, mano, você viu? Da hora. E ó, ela não ouve o podcast, mano. Essa é a melhor parte, eu ia falar sobre isso. Ela não escuta, essa é a melhor parte, mas acho que ela vai aprender a ouvir. Não, com certeza. Agora gravando ainda. É só fazer o seguinte, pega as séries que ela gosta e gosta de conversar sobre e pega alguns podcasts que falam sobre essa série. Pode crer, mano, pode crer. Nunca pensei nisso, cara. Procura algum podcast que fala sobre Grey's Anatomy, Dr. House, se ela gostar de Dr. House ou... E tem pra caralho, né, mano? Tem. O que fez eu gostar um pouco de podcast foi isso, né, cara? Eu achei séries que falavam de Breaking Bad, How I Met Your Mother, algumas outras séries que eu tava assistindo, então, porra, foi fácil pra caralho. Porra, boa ideia, cara, de verdade. Vou colocar ela pra ouvir Canal 42, cara. Eles têm um de How I Met Your Mother. Não tem? Não tem de Grey's Anatomy, tem How I Met Your Mother. Tem foi o primeiro episódio do ano passado, o primeiro episódio de 2016 que eles falaram How to Get Away with Murder eles têm? Tem. Aí, cara, já era. Tem 2. Tem o Projeto X também. Ah, Projeto X ela não gosta, cara. Ah. Mas é isso aí, eu vou mostrar pra ela o Mas canal. calma aí, você tá falando do Projeto X, o podcast ou o filme? Ah, você tá falando do podcast ou do filme? Tô falando do podcast, pô. Não, o filme só homem gosta daquele tipo de filme. Exatamente, por isso que eu tava pensando, cara. É do podcast. Apresenta Projeto X. Flávio, eu tava falando aqui pra ele que é isso? É bacalhau? Não, coxinha e torta de palmito. Você tá ouvindo isso, Didi? Não ouvi o que é. Coxinha e torta de palmito. Você tá achando que eu tô podendo pouco? Tá nada. Deixa essa barba crescer pra esconder a papa que vai ficar, hein? Oi? Deixa essa barba crescer pra esconder essa papa aí. Pois é, cara. Se eu tivesse barba... Ah, mas cresce no rosto. Cresce um pouco só, cara. Eu tirei a minha e eu vi que meu rosto não tá engordando quase nada, mas eu tô engordando, cara. Quanto você pesa, Didi? 65. Caralho, mano. Porra, pesa menos que eu. Nossa, sabe quanto eu peso, mano? 85. 74, velho. 74. 1,5 m. É, eu tenho tipo 1,65. É, eu já tenho 1,80, né? Você tem 1,80? É. Você é alto, pô. Eu sou magrão pra minha altura. Ah, normal, mano. Gente alta geralmente é magra mesmo. Sim. Mas eu acho super de boa. Enfim. Recomendo a série pra ela, cara. A gente tava falando aqui, Flávio, de você começar a ouvir Canal 42, que eles têm um programa especial pra How to Get Away with Murder. Sério? E você provavelmente vai adorar. Eu tenho um fraco que é por séries épicas, séries de época, e o Luca não gosta nada. E aí eu Se tenho você gosta de série de época, você assistiu Westworld? Não. Senta vocês dois juntos pra assistir, hein, que vocês vão ter várias discussões sobre. E se quiser, eu tô aqui. Vamos gravar um cast sobre. Qual que é o enredo? O enredo é faroeste, porém é um faroeste tecnológico. O que acontece é o seguinte, a cidade é uma cidade dentro de um parque, é um parque de faroeste. E as pessoas que tem lá são robôs. E pessoas normais, reais como nós, pagam pra se divertir nesse parque feito de robôs. Elas vão lá viver uma vida de faroeste, porém uma vida falsa porque elas vivem com robôs. É um Black Mirror com tema. Sim, é um Black Mirror faroeste, cara. Um Black Mirror velho oeste. Eu curti a pegada, eu gostei da proposta. Foi um pouco difícil entender todo o contexto e tudo mais, as regras do limite, do impossível do cenário e entender o limite de cada robô. E o que fez eu assistir também foi duas coisas, né? Primeiro, recomendação de um cara que gosta de séries e só recomenda coisa boa, que foi o Jovem Nerd, junto com o Canal 42. Os dois fizeram um podcast sobre. Muito confiáveis as suas recomendações. Sim, eu assisto coisa boa. Nem tudo que eu assisto é bom, mas eu só recomendo coisa boa. Didi, oi. Lembra que eu te recomendei o Oz, que é a versão masculina do Orange is the New Black? Você assistiu, cara? Não assisti, cara. Recomendadíssimo também, cara. Muito legal. Acho que vale. Eu vou colocar na minha lista também, cara. Não sei se vocês gostam muito de série de época. Não adianta falar vocês, Flávia, sendo que eu já disse que ela não assiste nada. E quem assiste sou eu. E ela não assiste comigo. Então, porra, sou eu. Vocês ouvintes. Ouvintes, espectadores, aqui não é espectadores que fala, né? Mas eu soltava na mídia, pessoal. É tão engraçado, uma pessoa tá participando de uma gravação sendo que ela não escuta o que ela tá participando. É tipo ir pra TV sendo que você não assiste. É sinistro, eu tava comentando isso com ele, porque você não conhece podcast. Então você não conhece os clichêsão do podcast. É engraçado isso, né, Didi?
Porra, mas é maneiro, cara. Render um bom papo. Talvez ela goste da mídia depois de participar de algum. Exatamente. Estou mais interessada, confesso. É o que eu falo, cara. Podcast pra mim, é a melhor mídia depois de cinema, cara. Juro por Deus. Eu não sei. Tem melhores. Eu acho que o jornal ainda é uma boa comunicação, só que só tem um lado da parada, né? Eu gosto quando tem os dois lados. Tipo, eu curto conteúdo que eu posso simplesmente ir lá e responder e falar assim, não concordei com o que você disse e eu tenho meus pontos, sabe? Mas tem várias mídias tão legais quanto o podcast, mas o podcast tá na lista ali dos top 5. Com certeza. Pra mim, quem ganha o top é, sem dúvidas, o livro. Ela lê muito, ela devora livros. Enfim, a gente vive conversando sobre isso, eu e o Luca, sobre quais mídias pegam o nosso coração de jeito. E eu sempre digo que eu acho que tá nessa escala mesmo: livros, música e séries. Por mais que eu goste muito de série, eu sou a pessoa que ouve música literalmente até pra dormir. Eu parei um pouco agora, porque eu durmo com o Luca e ele acho que não gostaria tanto de dormir com música. Mas dormir com música é muito bom, cara. Eu conheci muita banda boa, muito grupo musical bom, muito som bom, escutando música dormindo, cara. Cara, você sabe que isso não traz muita credibilidade pra banda, né? Ela é tão boa que faz dormir. Não, mas aí se a música é tranquila, que nem, porra, tem um lado do Charlie Brown que eu não conhecia, cara, aquelas músicas calmas dele. Eu conheci Maneva assim, cara. Eu conheci e colocando música pra dormir, eu colocava música pra dormir, reggae, música lenta, rap lento, pop lento, MPB lento, e fui conhecendo essas músicas assim, cara. Cara, eu não consigo entender vocês que dormem com música, porque nem quando a música é calma, pra mim, eu consigo entrar na clima e dormir, sabe? Pra mim é uma parada que tá me deixando desperto mesmo. Ah, cara, às vezes eu escuto podcast pra dar sono, pra dormir, sabe? Porque às vezes tá silêncio no busão, e aí eu pego um podcast repetido, que eu não apaguei o episódio do meu celular, e aí eu coloco, fecho o olho e vou tirando meio que um cochilo, escutando alguém falando na minha orelha, sabe? O que o Luca não acredita ele tem muita mania não, ele tem realmente costume. Ele só dorme vendo vídeo no YouTube, que é uma mídia muito adorada por ele também. É uma parada, é estilo TV, né? TV ligada pra dormir, cara. Isso, só que sabe qual é o problema? Por mais... Pera aí, gente, vamos lavar a roupa suja agora. ouvintes do ColaCast, fechem agora. Chega, para de ouvir. Ô Didi, coloca o efeito do ratinho, sabe? Por mais que a intenção seja dormir, a luz, ela gera uma inquietação. Você pode me atingir mesmo, não tem problema. Isso é científico, Lucas. Ah, cara, a luz incomoda de certa forma, mas é legal. Eu não curto, eu não curto luz, mas eu não me incomodo se ela estiver ligada. Tanto que as luzes do modem acesa incomoda, cara. Bate no teto, porra, dá um negócio. Não, mas o que a Flávia tá querendo chegar não é nem isso. A Flávia tá querendo chegar no... O Luca mata a minha vontade de dormir. Não é isso que eu estou querendo dizer, ouvintes. Espera lá. Estou dizendo que talvez ele esteja optando por um meio de uma certa forma ineficiente, porque o que ele demoraria ouvindo uma música ou ouvindo um podcast pra dormir, que seria ele uns demora 10 o dobro. Ele demora 2 horas, porque ele fica 2 horas assistindo o vídeo, eu não aguento mais. Sim, sendo que o vídeo chama atenção em vez de distrair pra dar sono, né, cara? É mega errado. Mas quando você... Ô, Didi, quando você dorme, Didi, assistindo o vídeo, você dorme capotado, cara. Porque você tá prestando atenção, você só vai sentir sono quando de fato você tiver sono. Sim. E... Não, porque às vezes você dorme, mas assim, você dorme porque você tá de olho fechado e você... Que bagulho maluco, cara. Onde isso vai parar? Não, vai, desenrola que eu quero ver pra onde essa ideia vai. Não, ó, ouvintes, preste atenção, porque isso faz muito sentido. Com certeza tem algum... O Ricardo, vai. O Ricardo sabe, o Ricardo tá ouvindo aí, ele vai entender o que a gente tá falando. O que eu tô falando, né? Você dorme e... Aliás... viado. O que eu tô fazendo? Vamos, filho, desenrola, quero ver onde isso vai chegar. Quando você fecha o olho pra dormir... sem ouvir, ouvindo música ou ouvindo podcast, você tá induzindo a cair no sono, saca? Mas é essa a intenção. Então, mas quando você assiste o vídeo,
Você não tá induzindo. Você fala, eu não quero mais dormir. E aí você está se contradizendo. Porque se você está assistindo pra dormir, por que você não ouve alguma coisa que de fato te faça embalar no sono? Quando você tá assistindo o vídeo, você não está induzindo seu sono. Você tá esperando ele chegar até você. E quando ele chega até você, você dorme. É mais ou menos como aquela uma criança. É mais ou menos aquela pegada de cara, eu tenho que estar com a mente mega cansada pra fechar o olho, tipo, eu quero consumir alguma coisa enquanto isso. Tá vendo? É isso que eu tô falando, Didi. Você é foda, Didi. Mas o seu meu sono irmão passa tá por isso, ótimo. cara. Meu irmão passa por isso, ele só assiste TV pra dormir. Ele não assiste TV durante o dia, é celular, e é computador, é WhatsApp o dia inteiro, música, e aí chega na hora de dormir, ele liga a TV, 5, 10 minutos, pega no celular, fecha o olho com o celular na mão, capotou, dormiu, acabou. Aí desliga a TV e ele dorme. Sou eu totalmente. 10 minutos, caramba, porque você fica 2 horas antes de dormir. Não, Mas- eu falo meu irmão porque, Nossa, porra, meu vai. irmão também é malucão, mas o Luca deve demorar isso mesmo, ele tem cara de não dormir rápido. Não, eu fico, eu deito 10 horas pra dormir 4, tá ligado? Ah, cara, então, então vai deitar 4, cara. Faz sentido. Só que se eu deitar 4, eu vou dormir 8. Aham. Cara, que maluquice, não faz muito sentido, mas vamos nessa. Do cavalo. Eu já sou do time de se o sono está vindo a galope, vamos pagar um Uber para o sono. Eu coloco uma música, ouço alguma coisa, em 10 minutos eu tô dormindo. Não tenho esse problema, não. Tá, mas aí uma coisa, quando chega o sono e vocês querem assistir alguma coisa dormindo, vocês deixam aquela série que tá com um episódio pendente ou colocam alguma coisa bem aleatória? Eu sempre coloco coisas com as quais eu não tenho compromisso, porque se eu durmo com alguma coisa que tá pendente, eu fico com a sensação de, no meio do sono, eu tive spoilers sobre o que eu ainda vou assistir de fato. Sim. E aí eu fico meio incomodada. Certo. Sabe o E que eu você, gosto de Luca? assistir, Didi, pra dormir? O quê? Você conhece esses caras, tipo... não Prensa? é um pouco- Prensa máquina, prensa mecânica? Ou tiro em iPhone? Porra, esses bagulho é muito louco. Os caras com espingarda e Caraca. sniper. Seria muito derrota, né, mané? Eu assisti esses bagulho antes de dormir. Mano, você pegar aquelas caraca, eu esqueci o nome daquelas máquinas, mas é máquina que pressiona as coisas. É tipo um pistão em cima, um pistão embaixo, aí vai pressionando as coisas até virar papel, explodir, coisa do tipo. Porra, é muito louco esses negócios, é muito legal esses vídeos, cara. Aquele famoso prazer mental, né, cara? Cara, nossa, é muito Você bom. Você conhece o ASMR? Por nome ASMR? não. Por nome não? Caraca, você não conhece a ASMR? Não. Eu acho até, Didi, que você devia colocar um trechinho de ASMR pros ouvintes ouvirem agora, com fone de ouvido, pra sentir o que é o ASMR, sério. Posso colocar. ASMR, cara, que é isso? Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo para você relaxar. E no vídeo de hoje faremos um camera brushing. Vou ficar tocando aqui na lente como se fosse o seu rostinho.
Ele é como se funcionar. Explica aí, Flávia, que eu tô entendendo melhor. São barulhos prazerosos. Tipo, é apurado o som, sacou? Dá uma olhadinha no Google pra você ver. Meu, é muito da hora, cara. É como muito se legal. fosse um som. É como se fosse um som fechadinho. Que ele traz um. Sei, dá uma Sabe? sensação Aquele boa. som que... Sei. Isso, ele Ó, faz eu tenho isso com 2 barulhos. E eu já falei isso pra algumas pessoas e não deu muito certo. Ninguém consegue. Eu não conheço ninguém que consegue repetir isso. O barulho da geladeira. O barulho da geladeira dá muito sono. A geladeira daqui de casa não faz. Sei. O barulho da geladeira. Seria um ótimo som pra ASMR. O barulho de geladeira. O barulho do computador. A ventoinha do computador girando. Esse barulho é muito bom pra dormir. Cara. E o barulho de ônibus andando na rua. Barulho de coisas acontecendo fora de casa, mas uns barulhos que não incomodam. Tipo, pessoas conversando, isso enche o saco. Mas ônibus na rua, carro, barulho de avião passando de madrugada. Cara, isso é muito bom. Com certeza, concordo com você. Já tô até meio sonolento. Outro tipo de som que eu gosto, mas eu gosto no momento que eu tô acordando, é escutar gente conversando, escutar pessoas conversando à minha volta, cara, eu sempre achei isso muito bom. Eu já não curto muito. Eu tenho uma característica muito forte no meu sono, que é todos os barulhos exteriores, de alguma forma, todos não, mas a maioria dos barulhos exteriores acabam entrando no meu sonho. E o que acontece com quase todo mundo. Sim, e eu acabo sonhando coisas bizarras, assim. Então, se você tá conversando, sei lá, eu ouço minha mãe e minha avó conversando sobre o café, eu vou começar a fazer café no meu sonho, coisas assim. Essas imersões são muito legais, né, cara? Sempre acontece alguma parada maluca. Mas depende da intervenção que você tem. Esses dias o Luca tava assistindo... O que ele tava assistindo? Era alguma coisa sobre desastres, algo assim, e aí começaram a acontecer umas coisas muito loucas no meu sono, eu acordei super perturbada. Mas você percebe, você separa o que acontece no sonho do que acontece de verdade? Eu tenho muito esse problema. Algumas vezes eu não sei se algo realmente aconteceu ou se eu só sonhei. Eu acordo, eu fico meio desnorteada, eu não sei se eu tô dormindo ainda, eu não sei se eu posso interferir no que eu tô sonhando, é bem louco. Isso acontece comigo poucas vezes, toda vez que acontece eu me sinto mega incomodado, que eu falo, caraca, eu poderia ter controlado a situação. A última vez que aconteceu isso, eu até contei em um vídeo meu recentemente, quem conhecer meu canal, acessa lá, eu falei que eu tive um sonho, que eu tava sendo assaltado por uma criança, cara. E aí eu fiquei mega abismado de uma criança tá me assaltando, que eu dei um soco na criança. Só que eu não acertei a criança porque ela desviou do soco. Só que na hora que ela desviou do soco, sabe quando você vai... sabe quando você ameaça de encostar, tipo, você vai de lado pra encostar o ombro num lugar e o lugar não tá ali, tá um pouco mais pra trás e você cai? Uhum. Foi o que aconteceu comigo. Eu dei um soco no ar e eu errei a criança e na hora eu acordei e pulei da cama. Isso é seu subconsciente te dizendo que tá meio errado. Aí eu, caraca, mano, que merda, eu poderia ter controlado a situação, poderia ter prestado atenção que era um sonho, mas eu não consegui separar, eu não consegui prestar atenção. E a outra... Opa, desculpa, pode falar. E a outra situação foi dinheiro. Eu tava indo no posto de gasolina, eu coloquei gasolina e eu não entreguei o dinheiro pro frentista. Só que quando eu cheguei em casa, eu peguei o dinheiro e falei, porra, eu vou ter com o dinheiro pra casa. Aí eu fiquei pensando, eu vou no frentista ou não vou? Aí eu falei, não vou não. Aí eu fui, tirei a roupa, coloquei a mesma roupa que eu tava dormindo e voltei a dormir. Só que aí eu acordei de verdade. Só que aí eu olhei pro meu corpo e falei, beleza, eu tô com a roupa que eu tava dormindo. Só que eu tava dormindo no sonho. Aí eu peguei e falei assim, eu vou olhar o bolso. Só pra ter certeza que não aconteceu. Aí eu coloquei a mão no bolso e falei, caraca, o dinheiro não tá aqui. Que merda, cadê aquele dinheiro? Aí eu percebi que eu não tinha esse dinheiro de fato. Caraca, isso é uma sensação muito gostosa. Às vezes, por exemplo, em sonho eu já perdi perna, eu já perdi braço, eu já perdi até cabeça, se duvidar. Quando você acorda e vê que tua cabeça tá no teu corpo, cara, é uma sensação maluca, né, cara? Cara, é um dos melhores alívios, cara. Eu tive isso com um filme. Eu sonhei que eu tava voando, eu tava assistindo o Hulk, reassistindo o Hulk, né? Eu tava lá na casa dos meus pais, e aí passou o Hulk, eu nem sei que Hulk que é, um Hulk clássico aí, que ele dá uns mega pulos, começa a voar e tudo mais. E aí eu olhei e falei, caraca, essa cena, mano, que cena gostosa de ver ele pulando e voando. E chegou de noite, eu sonhei com essa parada. Mas ela fixa na tua cabeça, né, cara? Nossa, cara. Você reproduz mesmo.
cenas de filmes assim e séries, são poucas as coisas que ficam na minha cabeça, mas as poucas que ficam sempre são coisas boas, cara. Quando não é coisa boa de filme e série, acontece alguma coisa do cotidiano, tipo assalto, essas coisas. Que nem eu fui assaltado por uma criança no meu sonho. Porra, nossa, eu fiquei tão bravo quando acordei. E aí a Kawane veio e falou assim: e aí, tá tudo bem? Eu falei: não encosta que senão eu vou te dar um soco, porque eu não sei se é verdade. É, cara, mexe com você, cara, não tem jeito, cara. Nossa, nem me Acontece. fala, cara. Nem me É fala. louco. Tenho que fazer os bagulho aqui com o meu sogro, mano. Ele quer ver De Volta pro Futuro, mano. Porra, finalmente um filme bom. Pois é, tio. Ô, falei disso no trampo esses dias, hein, mano. Porra, tanto filme antigo legal e tanto filme antigo ruim, mano. Eu não consegui reassistir. Eu não lembro de Matrix e eu tentei reassistir e não curti. Eu reassisti A Hora do Rush, eu gostei. Eu reassisti De Volta pro Futuro e gostei pra caramba. Cara, De Volta pro Futuro, eu acho que é uma parada que não envelheceu, mano. Não envelheceu, cara, não envelheceu. Tem 25 anos o bagulho, mas você não sente envelhecendo, cara. É que nem Chaves, cara. É impressionante. Ai, putz. Peraí, gente. Meu cachorro. Pode ter participação especial do cachorro? Pode, sem problema. Uma coisa também é Demolidor, Rambo, essas paradas, eu não consegui gostar, cara. Eu não consegui assistir e gostar. Demolidor do Daredevil, do Marvel ou outro Demolidor? Não, desculpa, Demolidor não, Exterminador do Futuro. Ah, sim, Exterminador do Futuro. É brucutu, né, mano? Você tem que ter muito amor pelo... Sabe quem gosta muito? O Azaghal. Ele curte. É isso aí. Você quer fazer o último bloco ou você quer fazer a fechado? O que você quer fazer? Vamos finalizar, porque dá pra tirar uma boa parte de bastante coisa daqui já, cara. 2 horas de ligação, mano. Cara, a gente destrinchou 3 séries e fizemos um compilado de podcast aí, então dá pra fechar bem. Da hora. O que você falou? Da hora, achei foda. Ah, tá. Então, vamos pra finalização aqui. Quer puxar aí? Eu tô sem... Então, galerinha do KoalaCast, a gente tá encerrando aqui mais um não, né, cara? É a volta, o retorno triunfante do KoalaCast pra esse site, pra essa internet de meu Deus. Acompanhem a gente, o nosso plano é fazer um programa quinzenal. Vai ter muito KoalaCast agora que a gente tá empolgado, né, Didi? Sim, o KoalaCast vai voltar em peso. Dessa vez é pra ficar quinzenalmente aí, como o Luca disse. E vamos seguindo, né, cara? Pra dominar a internet e mundo afora. Exatamente. Vocês podem me seguir no Instagram, que é @LucaVieira. Vocês podem me seguir também aonde? Só não me sigam na rua. Se seguir na rua vai ficar embaçado. E é isso aí, cara. E o Twitter? Não vai seguir no Twitter? Só segue no Instagram, porra? Porra, o Twitter. Mas é que eu não uso o Twitter, né, cara? Ah, mas o link que eu coloco na menção aqui no post é o do Twitter. Então o pessoal o pessoal que usa agregador de podcast vai ver o link no Twitter, cara. Ah, então demorou. Então vai, Luca. Eu acho que é isso. Eu nem lembro direito, cara. Eu acho que é vai, Luca, @vai-luca. Me sigam lá. É vai, Luca mesmo. É vai, Luca. É vai, Luca, né? É. Me sigam lá, eu tô lá, eu não uso, mas eu tô lá. Mas se puder, me segue no Instagram, que é nóis. O Instagram é a rede social mais movimentada do momento, tanto que todas as melhores funções estão lá. Então, se você não tem um Instagram aqui, o seu Instagram, siga o Luca, siga eu, só não me segue na rua como Luca. Siga eu. É por aí, me stalkeia, como diz todo mundo, cara. Segue lá, @Didilit, DIDILEET. Segue o Luca, link no post com nossos links. Segue o KoalaCast também para você ficar ligado quando vai ter podcast novo, se vai ter alguma participação, se vai poder trazer temas, se vocês vão poder participar, como vai funcionar. A gente também tem uma proposta de apoio. Só um minutinho, Didi. Vamos incluir o Facebook da Flávia. Boa! Uma participante especial que de repente apareceu e fez um podcast ainda melhor. A nossa convidada mega especial, Flávia Reis. É ela. A moça que vai fazer o futuro do Brasil, vai fazer o país um futuro melhor. Como diz aquela propaganda maluca que eu nem sei de onde é. Daria um ótimo horário político. Um ótimo horário político. A quem interessar, meu perfil no Facebook, Flávia Reis. Diferente do look eu ainda uso.
No Instagram eu estou como Reispal. Eu não uso muito, mas me sigam por lá. Qualquer coisa aparece alguma postagem do casalzinho que vocês vão passar a amar. E é isso, eu não tenho mais redes sociais, não uso Twitter. Que isso? Como assim você não usa Twitter? Você já conheceu ele? Você já mexeu durante um tempo pra você decidir que você não ia usar? Não, foi compulsório mesmo. Eu nunca usei. E então você pode dar uma oportunidade pro Twitter junto com a oportunidade que você tá dando pra mídia podcast. O que você acha? Podemos trabalhar nisso aí. Podemos trabalhar nisso. Tanto que você já pode seguir as redes sociais do canal. Se você quiser, me siga também. Segue as pessoas que falam das séries que você gosta. Segue as pessoas que fazem as séries que você gosta. E você vai ficar sabendo dos bastidores, quando ela vai ser atualizada. Tanto que foi pelo Twitter que eu descobri que a Sense8 teve uma aprovação do Netflix de um compilado de 2 horas. Foi pela mina indiana lá, que ela tinha postado e aí tava dando RT, e aí chegou notificação porque eu sigo eles. Eu sigo os bastidores, eu sigo os personagens, os atores e atrizes que fazem as séries que eu gosto acontecer. Eu acho que você deve fazer o mesmo, Flávio. Você deve testar, pra você decidir se vale a pena ou não. Esse é um propósito muito nobre. Eu vou pensar com carinho. Boa, Mas o mais importante, Didi, o mais importante, ouvidores do KoalaCast. Siga as redes sociais do canal, siga as redes sociais do KoalaCast, @KoalaCast, no Twitter, KoalaCast, no Facebook, pesquisa lá KoalaCast, e no Instagram também KoalaCast, postagem com os episódios novos, trechos de episódios também vão virar temas lá, vai ganhar bordão, vai virar desenho, quem quiser fazer desenho, mandar pra gente, mande no koalacast@vlogguerreiros.com.br, a gente tá por aí. Estamos nas redes sociais, estamos nas interwebs, estamos por aí. Se quiser, procure a gente, contate-nos. Quer participar? Chega aí, troca ideia, fala o que você gosta, vamos bater um papo bacana, vamos trocar abraços, beijos, vamos marcar de ir no shopping, comer um rolê. É isso aí, galera. Certo? Vamos nessa. Certo. Falou! Valeu, falou! Valeu! É nóis!